Like e se inscreve no canal. Na novela Jesus de 24 de agosto de 2020, Judas Tadeu discute com Tomé após ver ele embriagado. Todos falam a respeito da bebedeira de Tomé. Mateus lhe ajuda. Adela fala com Barrabás. Gestas consegue escapar da residência de Judite. Jesus olha para Tomé com pena. Felipe se despede de seu irmão cego. Filon e Abel são levados ao sinédrio por Joana. Caifás se sente ofendido. Petrônios pede para Barrabás conter os rebeldes, mas ele avisa que não consegue fazer nada. Um comunicado é enviado para Pilatos. Cornélios é obrigado a investigar o abrigo dos rebeldes, denunciado por Aziza. Herodíades seduz Caius e eles marcam de se encontrar em outro local. Cornélios e o centurião romano vão até a residência de Pedro e encontram Sara. Jesus fica satisfeito com o posicionamento de Pedro. Zebedeu estranha a presença do centurião na casa de Sara. Pilatos recebe uma mensagem do imperador de Roma. Adela tenta amolecer o coração de Barrabás. Os apóstolos escutam as palavras de Jesus. O centurião deixa a casa de Sara. Lázaro fala sobre Susana com suas irmãs. Shabaca aconselha a filha. Pilatos diz que será obrigado a devolver o corbã dos judeus. Cassandra e Edissa falam sobre seus passados. Joana estranha o comportamento de Judite. Livona se apavora ao ser questionada por Gesta sobre a esposa de Levi. Cláudia aconselha Pilatos a devolver o tesouro sagrado dos judeus. Os apóstolos ficam chocados ao ouvirem Jesus dizer que será morto. Pilatos pede para chamarem Caifás. Tiago Justo não gosta de ver Abel conversando com Débora. Pedro insiste para Jesus desistir de se entregar a quem lhe fará mal. O Messias percebe e nota o espírito do mal ao lado do apóstolo e o enfrenta. Jesus chama apenas Pedro, Tiago Maior e João. Tiago Justo sente ciúmes ao ver Abel ao lado de Débora. Na novela Jesus de 25 de agosto de 2020, Herodíade e Caius se beijam sem serem vistos. Diana manda Barrabás deixar Adela em paz. Helena fala mal de Abel. Pilatos fala para Caifás que devolverá o corbã aos judeus. Gabriela fica pensativo em João. Débora pergunta a respeito do comportamento de Tiago Justo. Sula fala sobre a aproximação entre Sara e Cornélios. Jairo olha para Laila com ar de maldade. Longinos e Salomé se encontram na cozinha do palácio. Herodíade pede para Caius ajudá-la a afastar sua filha do soldado. Longinos conta que é judeu. Salomé o menospreza. Algum tempo se passa. Então, Jesus chama Pedro, João e Tiago Maior para subirem ao Monte Hermon. Simão fariseu estranha ao ver os apóstolos sem mestre. Falando com Helena, Salomé diz que Herodíade também ficou sabendo da verdadeira origem de Longinos e quer que ela se afaste de Jerusalém. Diana tenta disfarçar seu envolvimento com os rebeldes. Antipas acha muito esquisito quando nota que Salomé concordou em sair da cidade. Pilatos fica sabendo do envolvimento de Temina com Caifás. A serva é presa por Caius. Aziza reclama com Mateus, mas ele a beija. Sula se preocupa ao notar a ausência dos filhos. Jesus e os 3 apóstolos chegam ao pé do monte. Herodíade e Salomé se despedem de todos no palácio. Elas encontram com Longinos no corredor. Herodíade sorri, satisfeita. O soldado fica furioso ao ver sua amada partindo. Barrabás procura Caifás e diz saber da devolução do corbã. Petrônios questiona Temina. Mateus descobre que Aziza armou contra Sara. O centurião romano chega até a casa de Sara e surpreende a todos. Jesus e os 3 apóstolos sobem o Monte Hermon. João se desequilibra e Tiago Maior se desespera. Pedro consegue salvar João. Na novela Jesus de 26 de agosto de 2020, os apóstolos se explicam para o centurião romano. Zebedeu comunica que chamará Cornélios. Mateus fica nervoso com Aziza ao saber que ela armou contra os apóstolos. Temina tenta seduzir Petrônios. Então, revela que trabalhava para Caifás. Barrabás quer sua parte na devolução do corbã. Nicodemos critica o sumo sacerdote. Jesus, Pedro, Tiago Maior e João sobem o Monte Hermon. Mateus chega até na residência de Pedro. Lá, fala que Aziza prestou o falso testemunho.
Pilatos afirma que usará Temina para levar informações falsas sobre o palácio. O centurião romano interroga alguns judeus. Cláudia estranha a falta de Temina. Pilatos ordena que Temina leve informações falsas para Caifás e não diga nada a ninguém sobre a nova orientação. O centurião romano tenta abusar de Maria Madalena, mas é impedido por Cornélios e Maria. Barrabás afirma que destruirá Petrônios. Filon e Abel bebem na hospedaria. Os apóstolos estranham o jeito de Maria Madalena. Jesus e os 3 discípulos avistam uma raposa enquanto sobem a montanha. Temina disfarça diante de Cláudia. Miriam questiona Aziza. Débora diz que quer reencontrar seu filho. Cornélios pede Sara em casamento. O espírito do mal observa Maria Madalena. Um pai com seu filho lunático implora para ver Jesus. O Messias chega ao topo do Monte Hermon com Pedro, Tiago e João. Os apóstolos se surpreendem ao verem as vestes de Jesus tornarem-se brancas como a luz. Na novela Jesus de 27 de agosto de 2020, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. Os apóstolos se surpreendem ao ouvirem a voz de Deus. Os apóstolos tentam, mas não conseguem expulsar o demônio do lunático. Judas avisa que conseguirá. Sara diz que também gosta de Cornélios, mas teme a reação de Pedro. Miriam discute com Aziza. Arimateia diz que ajudará Débora a encontrar seu filho. Judas não consegue conter o lunático. Jesus pede para Pedro, João e Tiago não dizerem nada sobre a visão que tiveram. Sara conversa com Gabriela sobre o pedido de Cornélios. Tiago justo pensa em deixar Jerusalém. Gestas e Dimas tentam distrair Nemestrino. Longinos fala sobre Salomé com Petrônios. Judite atualiza Caifás sobre os acontecimentos do palácio. Miriam reclama da discussão entre os apóstolos. Mateus discute com Aziza. Antipas dá em cima de Temina. Helena diz que só quer amizade com Abel. Pilatos convida Susana para um novo torneio de lutas. Caius estranha ao ver a melhora de Diana. Dimas e Gestas roubam Nemestrino. Susana recusa o convite feito por Pilatos. Diana enfrenta Caius. Mateus diz que não passará a noite com Aziza. Antipas beija Temina. Jesus avisa a Pedro, João e Tiago que chegou a hora de partirem. Jesus e os 3 apóstolos se deparam com um leão. Judas discute com Tomé. Os apóstolos dizem que as moedas acabaram. Na novela Jesus de 28 de agosto de 2020, Jesus chama Pedro, João e Tiago maior. Todos passam ao lado do leão, que não faz nenhum mal a eles. Então, Aziza é presa pelo centurião romano por falsa denúncia. Maria Madalena estranha ao ver Judas com algumas moedas. Caifás desconfia da atitude de Temina. O pai do lunático nota que o filho fugiu. Judas pede para Maria Madalena não dizer nada a ninguém. Shabaca percebe que a hospedaria foi roubada. Mateus pede para o centurião soltar a esposa. Aziza agradece ao marido e diz amá-lo. Sem ser vista, Temina ouve toda a conversa entre Caifás e Anás.